Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à palestra de apometria. Eu sou o Chivanã, esse é o Renan. A gente vai unir nossos esforços aqui para revelar o que é apometria. A gente colocou ali uma colinha, os benefícios, o curso que o Renan vai dar aqui no Templo Ganesha. Eu não vou dar esse curso, ele vai dar porque ele é melhor para isso. Meu tempo é mais para gravar vídeo, que eu gosto. Então a gente vai explicar o que é apometria, os benefícios, como se faz. Tá? Tem muita gente curiosa para fazer, para aprender, para se tratar, mas tem uma série de informações muito importantes para quem quer fazer. Então a gente quer passar isso hoje aqui para vocês. Então, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui no Templo Ganesha. Está inaugurado há um mês e meio só, já estão tendo palestras, encontros, eventos, terapias em um mês e meio. O templo também, em um mês e meio, ele apareceu, a sala apareceu, o grupo se reuniu e em um mês e meio isso está funcionando. Ele vai ser decorado em breve no estilo indiano, vai ser mais oriental, mais colorido. E tem 9 pessoas ajudando aqui direto, vai aumentar, cada vez está aumentando mais. Já estamos fazendo um site, já tem uma logomarca, já temos um canal no YouTube, já tem um Instagram, devagarinho vai expandindo isso. É assim que funciona, a luz ela vai entrando devagar, porque ela entra, planta semente, precisa ter um solo fértil. Então o curso de apometria é baseado na minha experiência de 20 anos nesse trabalho e na experiência deles de 10 anos. Vocês, a maioria, já me conhecem aqui, creio eu, do trabalho que eu faço no YouTube, no Face. Então ele vai falar um pouquinho dele, depois a gente vai começar a falar da apometria, tá? Então eu estou há 20 anos nesse trabalho de apometria, fora outros que eu gosto de fazer. A leitura de alma também eu faço, identificar a alma, a origem, raios, mestre. Faço também palestras aqui gratuitas toda quinta-feira. E também a gente está sempre lembrando que o templo ele tem uma despesa mensal, que é aluguel de sala, tudo isso. Então a gente sempre pede uma contribuição espontânea, tem uma caixinha aqui de doação. E um amigo nosso que morou na Índia há 11 anos, ele é um dos nossos participantes aqui, faz uma halila tarovédico. Ele fala que na Índia eles têm uma cultura assim incrível, devocional a templos, a mestres, a gurus. Lá ninguém precisa pedir nada, porque é da cultura do povo entender que é muito sagrado ter espaços espirituais, ter gurus e ter mestres. Então eu sempre falo, antes de um indiano comer, ele vai na rua ver se tem alguém necessitado passando fome, ele vai lá oferecer a primeira refeição. E é uma coisa que o brasileiro ele é muito materialista, muito ocidental, muito focado mais em si, na busca externa. E esse espaço aqui ele tem uma despesa grande mensal, a gente está se cotizando no momento para manter, mas as doações são fundamentais porque é um agradecimento por ter um espaço desse que sempre faz uma conexão interna nossa com os mestres, com Deus, com a luz. Esse espaço é dedicado a Ganesha e a Jesus, que são os meus 2 grandes mestres, gurus, deuses, como queiram chamar. E o Ganesha negro, ele é o Ganesha da cura. Tem o Ganesha dourado, que a gente vê, de mármore, é o Ganesha que remove obstáculos, abre caminhos, é o Ganesha do poder. E eu, sem saber, vi um Ganesha negro numa foto, falei, é esse que eu quero no templo, é lindíssimo. E eu que pintei, e é o Ganesha negro. Depois de pintado, esse amigo que morou na Índia falou, por que esse Ganesha negro? Eu falei, não sei, é o que eu quero lá. Aí eu falei, nossa, vou ter que pedir ajuda aos universitários da Índia. Ele mandou a foto lá para a Índia para saber o que é o Ganesha negro, que ele também nunca tinha visto. E aí eles pesquisaram lá, disseram que é o Ganesha da cura, que é coincidência que a apometria traz uma grande libertação. E a cura desse Ganesha negro é esse, de magias, de remover seres densos, tratar seres densos. Foi a grande coincidência que eu encontrei da inspiração de alguém me mandar uma foto no WhatsApp há 4 meses atrás, e aquilo mexeu muito comigo. Tem que ser Ganesha negro. O templo do rio Ganesha é um Ganesha dourado.
itens dourados, ficou lindíssimo, teve cerimonial, ele também foi lá fazer o cerimonial, ele é cerimonialista, e é um ganecha dourado, daqui é negro. Aí achei essa imagem de Jesus numa loja também, com a moldura negra, e eu queria muito ter os dois aqui, porque para mim representa o Oriente e o Ocidente. Jesus, Ocidente, Ganesha, Oriente, a união dos dois hemisférios, que é maravilhoso. Trazer a sabedoria oriental para o Ocidente e também a sabedoria real de Jesus para o Ocidente. Já que ela foi muito manipulada, a gente tem que trazer informação mais afinada. Então eu vou deixar o Renan falar um pouquinho dele, como é que ele veio parar aqui no templo, como é que ele foi convidado, como é que ele se conheceu. Para variar foi apometria. Pessoal, saudações à vossa luz. Namastê. Espero que todos vocês estejam muito bem nesse momento, tenham sentido a paz desse lugar. E, na verdade, como você pode perceber, minha voz está meio comprometida, porque eu cheguei aqui em São Paulo e aí acabei pegando um friozinho, não estava acostumado com essa temperatura daqui, então acabei ficando sem voz. Mas enfim, é um prazer tê-los aqui, principalmente estar nesse tempo maravilhoso. Então, na verdade, sou conhecido como Renan Silva e sou terapeuta holístico há pouco mais de 10 anos já. É um caminho maravilhoso e totalmente sem volta, justamente porque quando você descobre que pode ser ferramenta de auxílio para a dor do outro, você acaba não querendo fazer outras coisas e acaba muitas vezes se dedicando a se tornar um melhor servidor, ou seja, um instrumento. Na verdade, todos nós somos, independente de sermos terapeutas ou não, oficializados, vamos dizer assim, aqui segundo as normas da sociedade, todos são instrumentos divinos de cura, seja através de um sorriso, através de um aperto de mão, de uma palavra amiga. Tudo isso é muito importante para que nós possamos fazer a obra divina aqui na Terra. Isso faz parte do processo de sermos úteis. Seja bem-vinda, boa tarde. De sermos úteis enquanto estivermos aqui. Então, dentro dessa caminhada, a minha área de formação, na verdade, é análise de sistemas, ou seja, não tem nada a ver com as ciências humanas, com a terapia holística. Então, foi uma opção, na verdade, com relação ao mercado de trabalho e um sonho que eu tinha. Mas, antes disso, eu já tinha me formado na área das terapias holísticas, tinha começado esse trabalho. E conforme a gente vai entrando, mais a gente sabe o quanto a gente não sabe e o quanto é importante a gente investir tempo, energia, recursos para que nós possamos nos refinar. Até porque o mundo, como vocês podem perceber, ele está cada vez mais exigente em termos de qualidade do que é entregue. O mundo precisa de cura e a cura ela vem através da gente. Interessante que o Shivananda falou uma questão sobre Jesus, que muita coisa foi distorcida, incluindo uma frase muito famosa: ninguém chega ao Pai senão por mim. Na verdade, ninguém chega ao Pai senão pelo eu. Ninguém chega ao Pai senão pelo eu superior. Se nós não estivermos conectados com a nossa essência divina, com a nossa estrutura monádica, é pouco provável que nós consigamos chegar aos píncaros celestiais, como a gente diz. Até porque nós estamos conectados com o ego, que é o eu inferior. Então, quando ele quis dizer ninguém chega ao Pai senão pelo eu, é para que nós possamos encontrar esse caminho de equilíbrio, o caminho do meio, e consigamos ascender. Já que a palavra do momento agora é ascensão, não é? Ascensão espiritual. Então, a ascensão verdadeira ela vem através desse processo de conexão. Quando eu consigo reconhecer que pouco importa o meu estado, que eu preciso compartilhar, já que eu estou aqui, que eu preciso favorecer para que o planeta também, já que Gaia, o planeta Terra, nos cedeu o seu corpo como casa. Então é legítimo que nesse momento de transição planetária nós consigamos servir ao planeta para que haja um ancoramento definitivo da luz. Então todos nós somos corresponsáveis. E é interessante falarmos, porque a gente faz cursos muitas vezes, de workshops, de prosperidade, e nesse momento todo mundo quer ser co-criador de prosperidade, quer ser co-criador de abundância, mas na hora de sermos co-criadores e compartilhadores da luz divina, a gente quer se esquivar. Na hora que a gente vê um irmão em sofrimento, a gente quer virar o rosto. E o mais importante é que
todos precisam. E nós somos servidores. Basicamente é isso. E a apometria como ferramenta, agora nós vamos começar a entrar nesse assunto, como ferramenta de transição planetária, ela tem sido justamente uma ferramenta primorosa e fundamental, assim como outras terapias, nesse processo de libertação planetária. Na verdade, libertação é basicamente o entendimento que nós geramos da nossa supraconsciência sobre a matéria. Então vocês vão ver muitas analogias, inclusive da apometria, com relação ao número 7, por exemplo, aos nossos 7 corpos, ou 7 estruturas dimensionais, porque o 7 é uma representação, cabalisticamente falando, sobre o espírito que está sobre a matéria. Ou seja, a tríade superior, pai, mãe, filho, ou pai, mãe, matéria, ou pai, filho, Espírito Santo, depende da vertente que vocês vão aprender. E o quaternário inferior, que é o quadrado, ou seja, os 4 estados da matéria, o sólido, o líquido, o gasoso e o plasmático. Isso tudo a gente fala nos cursos, mas é importante que nós compreendamos que é mistério que nós busquemos a nossa essência, que é espiritual. Ela é sutil. E o mais importante, ela está em todos os lugares. Então, quanto antes nós recobrarmos as lembranças de quem nós somos de verdade, e que nós não somos esse corpo que nós estamos vestindo, usando, e sim algo muito maior do que isso, muito, muito, muito maior. E eu tenho certeza que cada um de vocês se lembrasse, ou se tivesse noção do tamanho que vocês têm de verdade, na realidade, seria muito mais fácil de retornar ao estado natural de ser. Então, nós vamos dar início a... Na verdade, já começamos, nós vamos falar sobre esse tema que é gostoso, maravilhoso. Eu sou muito suspeito em falar sobre a apometria, até porque cada vez que eu tentei mudar de trabalho, fazer outros tipos de atividade, outros tipos de terapia, sempre surgia a necessidade, eu acabava retornando por esse caminho, que é um caminho que eu gosto, tenho paixão por isso. Passa a bola para você. Ok. Então, a apometria, ele conheceu de uma forma, através da família dele, lá no sul, ele é gaúcho, agora é paulista, eu sou carioca, mas sou paulista. Um X, paulista. Paulista. Nós paulistas agradecemos. Eu sou paulista, tchê. E o paulista está atraindo o Brasil inteiro. Então eu aprendi de uma forma assim, meio sofrida, porque minha família era católica e alguns espíritas e ninguém sabia o que era o que eu passava. E ele já aprendeu que ele conviveu com família espírita de raiz beijo, que trabalhava com coisas desse tipo. E eu não, eu aprendi mesmo na experiência sofrida mesmo da energia densa desses seres que a gente trata. Então eu estou aqui hoje fazendo a apometria porque é a minha experiência de vida, eu fui lançado nisso, não foi uma escolha, mas eu descobri que é lindíssimo, porque eu vejo magos negros se curvarem perante o amor. Isso é indescritivelmente lindo, mas é indescritivelmente difícil. E é isso que a gente quer passar hoje aqui. Pessoas que estão muito interessadas em fazer curso de apometria, achando que é só lindíssimo. É lindíssimo, porque quem tem evidência vê, eles não resistem ao amor. Então você irradia os pulsos, a cromoterapia, mas quando você diz que ele é um irmão amado, quando você ama ele, durante a sessão eles se curvam, eles não resistem ao amor. Você vê o que o afastamento do amor causou, o sofrimento dele e o dele em cima das pessoas. Então a apometria é um trabalho lindíssimo, mas é dificílimo. Não difícil de ter que saber química, física, não. Dá para aprender as leis. Mas é difícil lidar com esses seres. Porque eu sempre brinco, é como um assaltante de metralhadora na sua cabeça, você tem que doutriná-lo de que ele é um ser lindo, maravilhoso, que ele pode ajudar as pessoas que estão na rua necessitadas. É muito difícil. Então tem que ter assim uma experiência forte para estar engajado nisso. Então eu sempre falo, esse curso é recomendado para pessoas que vivem o dia a dia com essas experiências de doenças que nenhuma medicina cura, não sabe o que é. Então precisa aprender sim. Só que não é um curso para ser terapeuta de apometria. É um curso para lidar com seres muito densos, que vão te convencer e tentar te detonar mesmo. Eles detonam mesmo,
Porque a ideia é o seguinte, não querer que a gente faça isso porque a gente está tirando o time dele para a luz. Então a gente trata um, às vezes vem 10 do time. Então é um assunto assim, bem denso, bem delicado. Realmente é um filme de ficção científica trabalhar com apometria. Ninguém percebe como é profundo esse assunto. É lindo. Então, tirando irmãos que eram mestres de luz decaídos, sacerdotes de luz que decaíram, então, tirando seres que saíram da luz, foram para as sombras e usam o poder deles de forma invertida, inconveniente, prejudicando a humanidade. E eles regem esse mundo. E a gente acha que não, a gente não sabe, mas eles regem esse mundo. Então o trabalho é muito lindo, muito profundo, exige um esforço assim, sobrenatural para lidar com isso. Eu, particularmente, desde os 16 anos, eu tenho experiência de magos negros assim, na minha vida o tempo inteiro. Então, a minha mãe já não sabia mais o que fazer comigo, porque nenhum médico sabia o que era, nenhum centro espírita conseguia resolver a minha situação, porque era com magos. E os centros espíritas não lidam com magos, porque é abrir a porta do centro para lidar com energia muito densa. Então, eles trabalham com obsessores antepassados, mas geralmente não trabalham com magos. A maioria dos terapeutas japoneses também não lidam com magos, porque é o seguinte, mexer com isso é mexer em casa de marimbondo. Então, a gente vai também relatar depois, agora não, pessoas que se envolveram na apometria, fizeram curso, a vida clínica e acabaram com suas vidas, porque eles detonam mesmo. Então tem que ser uma pessoa assim, nasceu predestinada. Ou quer, porque queira, meu coração diz que eu quero fazer apometria. Tá bom, vai lá aprender. Só que o curso que eu recomendo é um cursinho longo. E para trabalhar com apometria tem que trabalhar com a gente. A gente vai criar aqui um espaço de apometria mais abrangente, com o Renan, comigo. Ele tem que trabalhar na nossa egrégora, o Douglas já trabalha com a gente. Ele sabe da importância de ter uma egrégora de luz. Eu posso fazer muita coisa, mas sem eles eu não faço nada. Porque depois que eu doutrino, eles têm que ser continuados no tratamento da luz. Não é assim, e aí, você aceita vir do meu lado, ser bonzinho, vamos abraçar todo mundo? Ele vai ceder naquela hora, mas depois ele precisa de uma doutrinação mais longa nos reinos da luz, vamos chamar assim. Então, essa é a minha experiência com a apometria. Eu estou aqui hoje porque, na verdade, eu estou há 45 anos lidando com magos, super magos, esses seres muito densos. E eu já fui em sonhos em lugares horrendos levado por eles. Então, é uma experiência assim, sofrida, agora é linda. Mas foram 44 anos. Há um ano que eu estou como terapeuta em apometria. Antes eu fazia informal e fazia em mim sempre. Eu não podia parar. Até hoje eu não posso parar de fazer em mim. Mas é um trabalho que eu venho desenvolvendo há 44 anos. Não é uma faculdade de 5 anos. São 44 anos para eu estar aqui hoje atendendo aqui atrás. Eu já fui em lugares espirituais que eu falei, faça apometria, gostaria de usar o espaço aqui. Nem pensar. Nada de mago negro aqui. Ninguém quer lidar com isso, porque é levar energia densa para o local deles. As casas espirituais que tinha no Rio. Então eu acabei usando o tempo para mexer da cura, da magia. A gente lida com magia negra, mago negro, super mago, seres demoníacos, umbralinos. E a gente está aqui de blusa azul, que é do poder, coincidência, e o Ganesha Negro que apoia a gente aqui. Em tudo a gente tem a egrégora de Cristo fazendo o apoio espiritual, tem a nossa egrégora pessoal, tem Arcanjo Miguel, Ganesha e o Cristo nos abençoa nesse trabalho. Sem eles a gente não conseguiria. Agora recentemente tem o Arcanjo Metatron, que é um supremo arcanjo. Então a gente está muito bem apoiado e mesmo assim eu levo chicotada desde o tempo todo. No outro dia eu atendi uma pessoa aqui que fez um cursinho de fim de semana e atraiu os magos negros da pessoa que ela quis tratar. Só que o maguinho negro que ela atraiu era um demônio gigante, horrendo, que eu tratei aqui, ele fingiu que foi para a luz, cheguei na rua, comecei a passar mal, começou a me atacar de novo. E eu fiquei meia hora andando na rua, doutrinando ele, eu não podia parar, eu tinha que ficar andando para ficar concentrado, doutrinando para ele no final aceitar, porque chega uma hora que se ele não aceita, ele é exilado.
Então eu dou uma chance total. Eu sofro bastante com eles, que eu não gosto de exilar, mas já exilei uns 45 anos eu já tive que exilar alguns, porque é insuportável quem sente o mal-estar deles, é insuportável, é muito ruim, eles me botam no chão mesmo, quase sentei lá no meio da rua. A energia deles entra, chega até o meu coração, aí começa a dar arritmia, aí eu perco o ar, fôlego e vou perdendo a consciência. E eles falam na minha cabeça mesmo, você está indo longe demais, eu ouço de vez em quando isso, eles me atacam e é pauleira. E eu já vivi a vida inteira em cardiologistas achando que eu tinha problema de coração. Agora eu descobri que quando estou com a arritmia que eles estão, eu já começo a fazer apometria e eles têm uma energia muito turva, eles não brilham, mas estão precisando de ajuda. Mas não são obrigados a querer. Então a gente no final pode exilá-los para planetas densos ou entregar para os Metatron. Então o Renan agora vai falar um pouquinho como é que ele foi parar na apometria e como ele aprendeu também a apometria. Eu aprendi no ano de 1999 no Rio de Janeiro. Os discípulos do criador da apometria, José Lacerda no Sul, vieram por mim dar um curso e fazer atendimentos. E quando ele me viu, ele quase chorou, porque ele viu os magos em cima de mim. Falou, nossa, você tem uma legião de magos em cima de você. Eu falei, nossa, eu vivia doente, com febre, cansado, sempre com infecções e tal. E daquele dia em diante a minha saúde foi melhorando devagarzinho, homeopaticamente. Há 3 anos eu tenho saúde, pra você ter uma ideia. Passei 58 anos da minha vida sem saúde, sem força, sem energia, porque eles sugam cada gota da gente. Então é lindo, mas é isso que eu tenho falado, aproveitando o trabalho para pessoas determinadas. Pode ser uma mulher, tem que ser muito determinada. Vou conseguir, vou doutrinar, vou resolver, vou resistir a mal-estar que eles causam, se a pessoa tem mediunidade de sentir. Tem gente que não tem mediunidade para sentir o mal-estar, é bem mais fácil. Eu sinto mal-estar, então é bem mais complicado. Então agora você conta um pouquinho como é que você foi parar na apometria, com quem você aprendeu, da sua família, e te jogou lá dentro dessa história. Legal. Então, pessoal, curioso é que o nome apometria é um tanto estranho. Tá? Eu vou aproveitar esse ensejo para poder falar, porque quando surgiu essa técnica, quando ela foi, na verdade, entregue à humanidade novamente, ou seja, ela foi canalizada pelo Dr. Luiz Rodrigues, porque todo mundo fala do Dr. Lacerda, mas antes do Dr. Lacerda, o Dr. Luiz Rodrigues, que era um psiquista, na verdade, porto-riquenho, ele esteve lá na minha terra, em Porto Alegre, e ele apresentou no Hospital Espírita de Porto Alegre uma técnica que ele denominava com o nome de hipnometria. Então ele julgava que era hipnose porque ele usava pulsos cumulativos e como ele tinha algum conhecimento oculto, esotérico, vamos dizer assim, então ele sabia que o corpo astral, ou seja, o nosso terceiro corpo, essa terceira estrutura veicular da consciência, ele era deslocado por pulsos cumulativos de energia. E as pessoas tinham uma melhora, mesmo não tendo todo o aporte que hoje vocês vão encontrar na apometria. Então ele apresentou isso em 65, lá no Hospital Espírita, e o Dr. Lacerda, como era um cientista nato, ele tinha várias formações, era físico, químico, matemático, botânico, tinha um conhecimento fantástico sobre história, e era médico obstetra também lá no Hospital Espírita, trabalhava lá como residente. Ele, ao observar aquele conhecimento, ele chegou em casa e resolveu aplicar na própria esposa, Dona Yolanda. Ele era casado com ela, inclusive era prima dele, e ela era uma vidente fantástica, ou seja, ela tinha uma percepção extrasensorial fabulosa do mundo espiritual, e ela pôde relatar o que acontecia quando simplesmente ela aplicou o conhecimento da hipnometria. Então, ele conseguiu perceber, na verdade, com conhecimento científico, o que estava acontecendo. E aí ele teve quase 20 anos, de 65 até mais ou menos 85, 90, para poder codificar o estudo da apometria. Ou seja, foi um teste, literalmente um teste de laboratório. Então ele usou o teste científico para poder comprovar como funcionava o processo e codificar em leis. Então hoje nós temos as 14 leis da apometria. Todo mundo fala em 13 leis, mas tem uma 14ª lei que é muito importante. Então, nesse ano, consequentemente, a humanidade ganhou novamente uma ferramenta que havia sido esquecida
com o passar do tempo, ou seja, desde a Atlântida. Porque a apometria, o termo apo significa além de, e metria quer dizer metron, que é uma medida, ou seja, é medida do além, certo? Além do que? Medida além da matéria, além dos nossos corpos densos. Então, a apometria como técnica, mesmo que não seja esse o nome original, ela existe desde a época de Mu. Caso alguém não tenha ouvido falar de Mu, de Lemúria, são civilizações antigas onde houveram as primeiras manifestações da raça adâmica aqui no planeta. Ou seja, antes da Lemúria tinha o continente de Mu, que era uma outra civilização de seres etéreos. Então, tinha todo um processo com relação ao uso da energia cósmica lá. E na Atlântida, como todo mundo ouviu falar da Atlântida, a cidade das Portas de Ouro, que no final foi afundada, e até nós estávamos conversando esses dias sobre a Atlântida, que todo mundo tem orgulho de falar, porque eu tive uma encarnação em Atlântida, porque eu fui de Atlântida, mas com certeza fez caca lá, porque se ela afundou foi porque fizeram o que não devia. E o que aconteceu naquela época? Simplesmente muitos seres que no seu planeta natal, que estava num ápice de evolução, não podia sustentar a energia dele simplesmente como a Terra está passando agora, com um processo de transição, de renovação de energia. Está renovando toda a coleção. Então, o que não vai ficar na próxima coleção é mandado para recomeçar o processo até se refinar, certo? E aqueles seres foram degradados dos seus mundos e foram colocados aqui na Terra. Então eram almas muito complicadas, muito densas, muito violentas. E como consequência, a revolta pelo processo de degradação foi muito grande, mas o conhecimento era mantido, o conhecimento milenar de manipular os fluidos da natureza, que a gente chama de magia, ou seja, o uso da vontade, da força psíquica, nossa vontade verdadeira, para manipular as leis da natureza em detrimento da sua vontade. Então, um mago negro, como a gente costuma falar, certo? Que não é, na verdade, um termo fazendo alusão à etnia, mas sim a polaridade da energia que ele escolheu trabalhar. Da mesma forma que o mago da luz, ele tem a mesma ou até uma maior disciplina de anos e anos e anos enquanto está encarnado numa determinada civilização, para estudar e aprender todos os conhecimentos iniciáticos, herméticos, cabalísticos, para que depois de um tempo ele decida o que ele vai fazer com esse conhecimento, porque conhecimento é poder, certo? Porém, o que eu faço com esse conhecimento é o que determina o meu destino. E nessa época de Atlântida, esses seres degradados de outros mundos, como Capela e outros planetas, eles acabaram caindo aqui, muito revoltados por terem que encarnar em corpos inferiores, segundo eles. Então eles tinham nojo, repulsa, por encarnar em corpos densos, como os que nós usamos. E como consequência disso, mantendo o conhecimento que eles tinham das escolas anteriores, começaram um processo de rebelião aqui no planeta. Então, a Atlântida ela caiu na magia negra, vamos dizer assim, e, consequentemente, houve um problema muito grave para o planeta, porque o planeta ficou muito pesado e sofreu a ameaça de ser desintegrado do sistema solar. Então, vamos dizer que por uma medida de misericórdia divina, alguém lá em cima decidiu, não, a gente tem que fazer alguma coisa, e resolveram afundar a Atlântida. Era melhor comprometer um local, um ponto do planeta, do que simplesmente comprometer um organismo todo, que é o planeta Terra, que é um ser vivo, Gaia é um ser vivo. Mas estava sendo ameaçado de ser desintegrado da Via Láctea, porque ele estava comprometendo o eixo de outros planetas aqui. Então, para vocês verem como o negócio é muito sério. E o que aconteceu? Essas almas continuaram aqui na Terra. A gente chama de umbral, ou de penumbral, ou de astral inferior, ou de dimensão espiritual. Então, todos esses seres foram arrastados para essas dimensões, certo? E a humanidade seguiu sua caminhada, porém, naquela época, surgiram ferramentas para lidar com o uso da inversão da energia, ou seja, da magia negativa, magia negra. Então, naquela época surgiram ferramentas que nós chamamos de tecnologia do espírito. E uma delas é o que nós conhecemos hoje como a apometria, que simplesmente é o processo do desdobramento da consciência. Então, como nós falamos, nós acreditamos ser apenas esse corpo. Isso é uma visão puramente cartesiana, muito linear. Então, aquela ideia do penso, logo existo, ela deve ser reformulada quanto antes, porque eu penso e eu sinto, logo existo. Só o pensamento, ele não faz nada existir, ele cria da forma, mas o que dá vida é o sentimento. Então, penso e sinto, logo existo. Essa frase ela deve ser reformulada. Então, em 65, veio o Dr. Lacerda, na verdade, através do Dr. Luiz Rodrigues,
cunhando o termo apometria, porque ele percebeu que os corpos realmente eles eram muito mais do que o que era posto na literatura básica esotérica. Então ele pôde perceber com um conjunto de pessoas atuando junto com ele, muitos videntes, para saber o que acontecia quando simplesmente a pessoa entrava no estado de desdobramento. Imaginem que vocês têm essa folha de papel na mão de vocês e vocês vão dobrar ela no menor tamanho possível. Vocês vão dobrar pela metade, vão dobrando, 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 vocês vão chegar no tamanho mínimo. O desdobramento nada mais é do que vocês abrirem essa folha de papel, ou seja, o tamanho real do ser. Então, através do pulso cumulativo de energia, porque é uma equação que foi, vamos dizer assim, estruturada dentro do trabalho, onde eu tenho minha energia física, energia animal, que a gente chama, energia sexual do ser humano, a energia mental, que tende ao infinito, é muito mais veloz que a velocidade da luz, muito mais rápida que a velocidade da luz. Porque o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz, certo? E a energia cósmica, que tudo permeia. Então, essas três forças combinadas com a vontade verdadeira do operador, elas promovem um efeito milagroso, que é o desdobramento, ou seja, a abertura do papelzinho que se torna muito grande. Então, o corpo físico, ele é afrouxado, vamos dizer assim, as suas moléculas, elas são afrouxadas, a força de coesão molecular é reduzida, e os corpos ficam em estado de flutuação magnética. E o que acontece nesse momento? É possível que, como o próprio Shivananda falou, nós tenhamos a assistência da nossa família espiritual, que é muito grande. O único problema é a nossa perda de conectividade com eles. Então, na apometria, ninguém faz nada sozinho. O Dr. Lacerda, ele colocou uma regra de ouro para a apometria, que é o amor. Ou seja, o amor é a regra que baliza tudo. O único problema é que nós, seres humanos, temos uma dificuldade de compreender o que é o amor, ou a força do amor. Então, a gente acaba confundindo com o amor eros, mistura com um pouco de amor ágape, e esse amor romântico, na verdade, de novela, mas nenhum deles em si é o amor e são ao mesmo tempo. Então, a força do amor é uma força de compartilhamento, de expansão. Porém, existe uma coisa muito mais importante dentro desse processo, que além do amor, é o ninguém faz nada sozinho. Então, a apometria nada mais é do que um conjunto de técnicas baseado em 14 leis pautadas na física clássica, na física newtoniana, na física quântica, que é uma física mais de vanguarda, que promovem o que nós chamamos de milagre, mas nada mais é do que a tecnologia do espírito, certo? E antes que vocês me perguntem, existem tantas formas de apometria hoje em dia, né? Apometria quântica, apometria arcturiana, apometria atlântica, apometria xamânica, apometria de ancoragem, e mais alguma outra modalidade, terapia multidimensional, só muda o nome. Mas a verdade é que a apometria, independentemente do nome ou do radical que se use na expressão, ela sempre vai ser uma só. Um conjunto de técnicas baseada em leis que promove o desdobramento da consciência, ou seja, do nosso campo de energia, para que ele possa ser tratado. Curioso é que, dentro das leis da termodinâmica, a segunda lei fala que todo sistema tende a